Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia. Hoje é dia 13 de junho, dia de Santo Antônio, o santo mais popular do nosso país. A palavra de Mateus, no capítulo 5. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Ouvistes o que foi dito, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, todo aquele que olhar para uma mulher com o desejo de possuí-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o teu olho direito é para ti ocasião de pecado, arranca-o e joga-o para longe de ti. De fato, é melhor perder um de teus membros do que todo o teu corpo ser jogado no inferno. Se tua mão direita é para ti ocasião de pecado, corta-a e joga-a para longe de ti. De fato, é melhor perder um dos teus membros do que todo o teu corpo ir para o inferno. Foi dito também: quem se divorciar de sua mulher, dê-lhe uma certidão de divórcio. Eu, porém, vos digo, todo aquele que se divorcia de sua mulher, a não ser por motivo de união irregular, faz com que ela se torne adúltera, e quem se casa com a mulher divorciada comete adultério. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Fica evidente que o tema da liturgia de hoje é o pecado, e para muitos falar sobre isso é como remexer em gavetas antigas, cheias de culpas e também de códigos ultrapassados. Até quem diga que o mundo evoluiu e que cada um tem a sua verdade e que o pecado é só um nome religioso para repressão moral. O problema é que essa falsa liberdade, que parece tão iluminada, ela costuma ser justamente a primeira manifestação do pecado. Ele nos anestesia a consciência, a capacidade de perceber o mal que vai se enraizando dentro de cada um de nós. E o mais perigoso é que o pecado ele não grita, ele sussurra lá no profundo do nosso ser. Ele não nos arrasta de uma vez, mas nos conduz aos poucos, até que a nossa consciência também aos poucos se torna cega. E assim nós começamos a justificar tudo. Aquilo que ontem nos escandalizava, hoje nos parece normal. Uma escolha errada aqui, uma concessão ali, e logo o coração vai se moldando ao erro. Pequenas faltas que não incomodam mais, pequenas infidelidades que deixam de parecer graves. E quando nos damos conta, o que parecia só um desvio virou um desmoronamento na nossa vida. O pecado, ele não entra como um invasor, mas como hóspede. E o mais perigoso é que às vezes nós passamos a conviver com ele como se fosse parte de nós. Nós criamos até os pecados de estimação. Nos desculpamos, alimentamos, escondemos e achamos que não fazem mal. Só depois percebemos que ele veio para saquear. Ele tira o brilho dos olhos, ele rouba amizades, ele corrói vínculos e cobre a vida de uma grande tristeza. O que Jesus diz hoje é radical. Se o teu olho te leva a pecar, arranca-o. É claro que ele não está falando de mutilações físicas, mas de decisões espirituais firmes. É sobre não brincar com o mal. É sobre não deixar espaço. Se existe algo que enfraquece você, corta essa situação da sua vida. Se é uma relação que afasta você de Deus, afaste-se dela. O pecado não se dribla. O pecado se vence com firmeza. Porque quem tenta negociar com o pecado sempre sai perdendo. Ele é como uma erva daninha. Se você não arranca pela raiz, ela volta mais forte. E há vícios que começam por curiosidade e terminam como prisões. Há relações que parecem inofensivas, mas aos poucos sequestram nosso coração. Hábitos que achamos apenas humanos, mas nos desumanizam. O pecado, ele sempre promete prazer, mas entrega vazio. Ele é especialista em fantasiar destruição com aparência de liberdade. E quando Jesus propõe essa radicalidade, não é para nos ferir, mas para nos salvar, porque ele nos conhece. Ele sabe o quanto o pecado é traiçoeiro e silencioso. E por isso nos pede hoje: vigia, corta, recomeça. Aqui não se trata de moralismo, trata-se de vida plena. Porque toda pessoa virtuosa, onde ela entendeu que a luta contra o pecado é uma batalha interior que se vence com vigilância e também com a graça de Deus, não apenas com boa intenção. É preciso aqui alimento espiritual, vida sacramental, tempo de oração e humildade para reconhecer os próprios limites. O autodomínio não nasce da força de vontade, mas da força da graça de Deus. E quem caminha com Deus aprende a reconhecer com mais clareza o que precisa cortar e encontrar forças para isto. Por isso, tenhamos coragem de arrancar da nossa vida, cortar aquilo que nos afasta de Deus, aquilo que nos afasta da verdade
e rouba sorrateiramente o nosso coração, porque é longe do pecado, na comunhão com Deus, que nós experimentamos a verdadeira alegria, que o pecado e o mundo não conseguem roubar. Quando o pecado ganha espaço, ele distorce o olhar, ele modifica os afetos e também muda as prioridades. Ele torna o coração mais pesado e os vínculos mais frágeis. Mas quem vive em comunhão com Deus passa a perceber melhor onde estão os enganos. A palavra do Senhor ilumina, a Eucaristia nos fortalece e a confissão nos levanta. E não existe vida espiritual autêntica sem combate ao pecado. E não existe combate sem lucidez e também decisões firmes. A boa notícia de hoje é que você não está sozinho nessa luta. Deus é sua força. Ele é o aliado silencioso de todos os seus recomeços. Ele não desiste de você nem quando você tropeça, mas espera que você também não desista, porque uma vida limpa, ela não nasce do acaso. Ela é fruto de escolhas diárias, de fidelidade, mesmo quando tudo convida à fuga. Que o bondoso Deus abençoe o seu dia e fortaleça o seu coração. E agora, mais uma vez, eu convido você para rezar comigo. Senhor Deus, hoje te peço coragem para olhar com verdade para mim mesmo e não me esconder atrás das minhas desculpas. Tantas vezes justifico meus erros, relativizo minhas escolhas, adio mudanças. Eu sei que isso não me faz bem. O pecado não destrói de uma vez, mas vai tirando aos poucos a beleza da minha vida. Me ajuda, Senhor, a ser firme, a cortar da minha vida aquilo que me faz mal, a não brincar com aquilo que já me feriu tantas vezes. Me ensina a ser mais vigilante, a não negociar com o mal e a buscar a Tua face todos os dias, para que em Ti eu encontre forças. Me dê um coração lúcido, humilde, disposto a recomeçar, e que este dia não seja mais um entre tantos, mas uma oportunidade real de purificação. A minha vida é Tua. Fortalece, Senhor, a minha luta e acompanha cada passo meu nessa nova jornada. E mais uma vez a Tua bênção. Eu preciso dela, amado Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Excelente jornada para você, paz e até a noite, se Deus quiser. Você rezou com o Padre Eduardo Rocha, pároco da Catedral de Tubarão. Você pode acompanhar todos os dias pelo Spotify, Deezer, Castbox, Google Podcasts e YouTube. Basta procurar Oração da Manhã com o Padre Eduardo Rocha. E se preferir para receber pelo WhatsApp e Telegram, envie a palavra oração para 48 996 44 14 33.